Durante a CPMI, a sessão da CPMI na terça-feira, a deputada Jandira Fegali trouxe documentos super importantes que mostram, que comprovam que ajudantes de ordem de Bolsonaro esconderam da lista de presentes da presidência e eles analisaram. A deputada e seu time analisou esses documentos. Existe uma lista de mais de 1.055 presentes recebidos por Bolsonaro durante os 4 anos na presidência. Eles analisaram toda essa lista e deram conta que o presidente e a ex-primeira-dama receberam pedras preciosas. Elas foram recebidas na cidade mineira de Teófilo Otoni em 26 de outubro de 2022. Essa é uma cidade conhecida por ser referência aí das pedras preciosas no Brasil. O caso é que esses presentes, essas pedras, elas não foram cadastradas. Não só não foram cadastradas, como foi pedido pelos ajudantes de ordem, pela ajudância de ordem, que não fossem cadastradas. E isso é crime de peculato. Mas, enfim, o que aconteceu é que a gente trouxe essa denúncia, a Heloísa Vilela trouxe essa denúncia, a gente falou sobre isso no programa de terça-feira, ontem também. E aí, com exclusividade, ontem no N2, a Heloísa Vilela trouxe os e-mails comprovando essa denúncia que foi feita pela deputada Jandira Fegali, que também esteve conosco ontem aqui no N1, e a gente tem esses e-mails agora para ler. Eu vou pedir para você ler, você ficar de pé, Chico, pertinho aí do telão, você lê para a gente esse primeiro e-mail. É um e-mail que fala da passagem de serviço da coordenação. E só para entender, gente, a Heloísa Vilela explicou, é um e-mail padrão que se passa, passando o serviço de um para o outro, tem vários itens, esse 36 é o item aí desse trabalho em específico. Exatamente. Então eu vou pedir para você ler para a gente. A troca de guarda, a ajudância é composta, tinha o tenente-coronel Cid e vários sargentos, vários oficiais ali ao lado dele. E quando você vai trocar a guarda, você diz o que é que foi feito, se chegou alguma encomenda, se chegou alguma compra da Amazon, por exemplo, você tem que cadastrar e colocar num lugar, guardar direitinho. Uma ata, uma pauta, um diário onde fica tudo Exatamente. escrito. Então esse diz, presente PR, Presidência da República, em 27 de 10 de 22, foi guardado no cofre grande um envelope contendo pedras preciosas para o PR e uma caixa de pedras preciosas para a presidência, PD primeira-dama. Primeira-dama, perdão. Recebidas em Teólifo, está escrito errado também, mas tudo bem. Otoni. Corretor ortográfico, aparentemente, no Word, onde eles escreveram isso aí, não tinha corretor ortográfico. Isso são detalhes de quem datilografou, para usar uma expressão do meu tempo, em 26 de 10 de 22. Olha aí, há 4 dias da eleição do segundo turno, 26 de 10 de 22. A pedido do tenente-coronel Cid, as pedras não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mão para ele. Não é em mãos também, é em mão para ele. A gente está querendo demais. Se os caras erraram a preda, imagina se vão acertar o plural. Demais dúvidas, Sargento Furriel está ciente do assunto. Cleiton Henrique Holschuk, segundo tenente do Exército Brasileiro, coordenador administrativo da Ajudância de Ordem do Presidente da República. Era mais um que trabalhava ali com o tenente-coronel Cid. Exatamente, dentro do time do coronel Cid. Então, esse e-mail foi enviado no dia 27 de outubro de 2022, com esse item 36, e é muito claro, está em caixa alta ali, presente presidente. Então, é o item que fala sobre... E aqui, Vivian, as pedras não devem ser cadastradas. Isso. Está muito claro. Vamos transformar em patrimônio do homem, não vamos colocar isso como um presente oficial e guardar no canto que deveria ser guardado. Isso. E a pedido do Cid, está muito claro aí também nesse e-mail, que é pedido do tenente-coronel Cid, que essas pedras não deveriam ser cadastradas e deveriam ser entregues em mãos para ele. E aí, gente, isso foi dia 27 de outubro, antes das eleições. Aí tem um e-mail, este mesmo e-mail, um outro e-mail, ou melhor, enviado no dia 31, aí... A gente já tinha o resultado das eleições, foi uma segunda-feira. Dessa vez quem enviou a mensagem foi Osmar Crivellati, também da ajudância de ordens da presidência, e reforça o pedido. Eu vou pedir para o Chico ler de novo para a gente. Então tá, agora é o item 24 da lista. Presente para o presidente. Em 27 de outubro de 2022, foi guardado no cofre grande, aí anuncia que foi guardado no cofre grande, então um envelope contendo pedras preciosas para o presidente e uma caixa de pedras preciosas para a primeira-dama, recebidas em Teólifo... É porque já estava lá, já tinha escrito uma vez, aí ficou um erro.
salvou no dicionário do Word, ficou salvo, que o correto é teólico agora. Eu tento, mas eu não consigo. A pedido do Tenente Coronel, as pedras não devem ser cadastradas, devem ser entregues em mão para ele. Demais dúvidas, de novo, Sargento Furriel está ciente do assunto, respeitosamente. Aí já é o Osmar Crivalati, primeiro tenente do Exército Brasileiro, porque muda o turno, muda o oficial, e por isso que é outro que assina a parada toda, coordenador administrativo da ajudância de ordens do presidente da República. A crise não é só política, estética, ela também é ortográfica, né? Totalmente, totalmente. Mas, Demore, por favor, ajuda a gente aí, para além dessa questão ortográfica. Gente, isso é muito sério, né? Tá escrito, é um e-mail, tá muito claro ali. Como é que você... Isso que é, de fato, você produzir provas contra você mesmo, Sim. né? E aí a gente vai conversar com o doutor Fernando Fernandes logo mais aqui, mas, assim, fica muito claro que isso é um crime. É difícil Bolsonaro fugir dessa, né? Como é que ele escapa? Porque se ele diz, não tem as pedras, onde estão essas pedras? E se diz, tem umas pedras, o que fez com elas, então? Como é que ele sai dessa? A questão é muito mais grave do que as joias da Arábia Saudita, né? Em termos de prova, inclusive, prova policial, né? Essa prova, ela é um e-mail oficial, não é um Gmail, não é um Hotmail, não é um Yahoo, é um e-mail oficial, usado pela ajudância de ordens do Bolsonaro. Vamos lembrar uma coisa importante, eu sempre lembro as pessoas. Ajudante de ordem não é a pessoa que passa cafezinho, tá, gente? A pessoa que passa cafezinho trabalha na Copa, tem o seu trabalho, tudo certo. Ajudante de ordens é o cara que fica no núcleo duro, que mora, que tá lá no palácio, que dorme lá, que viaja no avião presidencial, que participa das reuniões, que ouve muita coisa. E para vocês terem uma ideia, detalhes importantes dessa história, que a Heloísa Vilela trouxe em primeira mão ontem, que aliás a imprensa brasileira demorou um dia e meio para dar essa notícia, né? Depois a gente pode falar sobre isso, inclusive. Detalhes importantes desse e-mail. Primeiro, é um e-mail oficial. Segundo, é um e-mail evidente que não tem intermediários, não tem como no caso do Delgatti, né, que o Delgatti falou que o Bolsonaro falou para ele, vai ter que produzir prova em relação a isso e tal. Não, isso aqui primeiro, sabe aquele nível de separação de 6 ou 7 pessoas que você tem pro Kevin Bacon, né? Esse aqui é o nível 1, tá? É a pessoa que tá junto com o Bolsonaro ali. Não tem intermediário, não tem prova para ser produzida para além do que tá aqui. Claro que dá para produzir outras provas, mas isso aqui tá evidente. Coisas importantes desse e-mail. Primeira delas, o Bolsonaro recebeu, no dia que ele foi para Teófilo Otoni, né, ele recebeu 4 presentes que estão registrados, tá? Um livro, uma placa da associação comercial, um produto da indústria local lá, não especifica o que é, um produto de consumo, né? Pode ser um alimento, uma bebida, qualquer outra coisa, e um livro e um quadro, tá? Então recebeu 4 presentes. Isso está registrado pela administração Bolsonaro dos presentes que ele recebeu nesse dia. As pedras não estão registradas. Ou seja, a ordem do tenente-coronel Cid, braço direito do Bolsonaro, foi cumprida. Não registrem o recebimento dessas pedras preciosas, que até agora não sabemos que pedras são, quanto valem, e quer saber, Vivi, pouco importa quanto elas valem. Se elas valem R$1.000, se elas valem R$2.000, se elas valem R$1 milhão. Isso é irrelevante para o recebimento e registro de pedras que, como diz o Edu Moreira, foram mocosadas pelos ajudantes de ordens da presidência da República. Segunda coisa importante para a gente notar, todas essas pessoas envolvidas nessa troca de e-mails são militares. Todos eles são militares, tá bom? Terceira coisa importante para a gente notar, 2 desses militares também estão envolvidos no caso das joias da Arábia Saudita. Um deles tinha acesso à fazenda do Nelson Piquet, onde o Bolsonaro guardou vários presentes, entre eles 2 caixas de joias que ele recebeu na época. Vamos lembrar o caso das joias da Arábia Saudita, são 3 pacotes de joias. Um deles, o almirante Albuquerque, que era o ministro do Bolsonaro, tentou trazer para o Brasil escondido, é esse que está sendo mostrado na tela aí para vocês, 16 milhões de reais a avaliação. Esse, a Receita Federal, os funcionários da Receita Federal, bravamente apreenderam no aeroporto de Guarulhos. Mas as reportagens da época, com documentação, dão conta que o Bolsonaro recebeu, de fato, outros 2 pacotes de joias. Esses pacotes de joias foram guardados na fazenda do Nelson Piquet, piloto de Fórmula 1. Um desses caras, o Clayton, que tá nesses e-mails de agora das pedras preciosas, era um dos caras que tinha acesso à fazenda.
Outro cara está envolvido na tentativa de recuperação das joias apreendidas em Guarulhos. Então essas pessoas, o Chico, não são, como se diz no popular, né, Zé Ruela. Elas são pessoas às quais o Bolsonaro confiava que elas iriam buscar joias avaliadas em milhões de reais e não iam sumir com elas. Então são pessoas de extrema confiança do Bolsonaro. Não são pessoas colaterais na administração do Bolsonaro. São pessoas ali da alcova, ali do palácio, da sala do Palácio do Planalto, da sala do Bolsonaro. Então isso é muito importante que fique claro aqui. A outra coisa, né, Vivian, chama atenção a imprensa nesse caso todo. A imprensa ignorou o assunto. A Jandira falou sobre isso anteontem, terça-feira de tarde, né? Segundo o que a própria Jandira falou pra gente aqui no ICL, ela falou, a imprensa não está dando essa história, sabe por quê? Porque não foi uma exclusiva de ninguém, porque foi a Jandira que falou, né, na CPI. Não foi, ninguém tinha o e-mail, ninguém deu exclusivo. Então a gente faz uma avaliação que é o seguinte, se não é exclusivo do Estadão, do G1, sei lá de quem, então não é notícia, então não importa. O nome disso, primeira coisa, não é jornalismo, primeira coisa, isso não é jornalismo. Segunda coisa, isso é um péssimo serviço público para as pessoas. Terceira coisa, isso é disputa de mercado da imprensa comercial. Se não é meu, se não fui eu que dei, se eu não posso dizer que é exclusivo, eu não vou repercutir. Como a matéria das joias sauditas foi dada pelo Estadão, aliás, reportagens brilhantes do Estadão, e quando brilhantes, né, joias brilhantes, reportagens brilhantes. E quando é brilhante a gente tem que falar, o trabalho dos colegas, incrível o trabalho, foi repercutido como deveria ser. Nesse caso, Vivian, ontem, às 10 horas da noite, a imprensa começou a publicar. Teve alguns links para lá e para cá, mas assim, não estava na capa de lugar nenhum ontem, não foi destaque de lugar nenhum ontem. Só ontem, às 10 horas da noite, a imprensa começou a dar isso, com detalhes importantes. Não deu crédito para o ICL, para a Heloísa Vilela, isso é antiético, isso é péssimo, isso não é coisa de profissional. Isso não é coisa de profissional, e eu vou reclamar disso mesmo, e pode chamar de chato, pode falar o que quiser. Não é assim que se faz. O ICL passa o dia inteiro aqui dando notícia de outros veículos, dando crédito para o repórter que foi lá, buscou, correu risco, colocou a reputação dele em jogo, verificou, falou com fonte, trabalhou. Então, primeira coisa, não é ético fazer isso. Segunda coisa, esse assunto, para as pessoas que estão nos acompanhando agora entenderem, esse assunto ele é mais importante, inclusive judicialmente, nesse momento em que nós estamos agora, pela produção de provas, do que o caso da Zambelli. O caso da Zambelli coloca o Bolsonaro numa possível cena de crime com a voz de um terceiro. Walter Delgatti diz que o Bolsonaro falou coisas para ele. Isso depende de produção de provas ainda. Não está dito que o caso do Delgatti vai chegar no Bolsonaro, gente. Porque o Delgatti vai ter que provar o que ele está falando, né? Eu não duvido, porque tudo que o Delgatti fala está dentro de um contexto que faz muito sentido. Há provas materiais de que ele se encontrou com o presidente, tem fotografia da Veja flagrando ele saindo do palácio, tem encontro, a Zambelli confirmou o encontro, tem pagamento de Pix no valor de R$13 mil de assessores da Zambelli para o Delgatti, a Zambelli que fala que era para cuidar das redes sociais dela, né? Só para deixar claro que as pessoas não têm obrigação de saber, né, Chico? Agora, cuidar do Twitter e invadir urna eletrônica são coisas diferentes. É a mesma coisa você levar o seu carro que está com problema mecânico no borracheiro, né? Não é porque a pessoa mexe com carro, né? Não é porque a pessoa mexe com internet que ela sabe assim, não, hoje eu vou cuidar do Twitter da Zambelli, amanhã eu vou invadir uma urna eletrônica. São coisas diferentes, tá? Então a Zambelli, ela tá enrascada com esse negócio, tá com uma cara de apavorada, a gente viu a foto da Gabriela Biló ontem, a cara da Zambelli retesada, né? O César Calejão falou sobre isso no SL2 ontem. Agora, o caso das pedras preciosas é muito mais grave em termos do avanço de provas, porque nesse caso não é alguém dizendo que o Bolsonaro ganhou, é a ajudância de ordens do Bolsonaro registrando em e-mail um recebimento de pedras de modo clandestino, porque não foi registrado pela presidência, com ordem explícita para não registrar e com ordem explícita para entregar em mãos do braço direito do Bolsonaro. A imprensa fez um papelão nesse caso, vergonhoso. Quando a gente fala bem aqui, quando tem matéria boa, a gente fala mesmo, né? E Vivian, erra o pulo quem acha que o Intercept, que o ICL, né? É um lugar clichê, onde a gente vai passar o dia aqui repetindo coisa tipo, Globo não presta, isso não presta. Não, a gente analisa caso a caso e quando tem matéria boa, a gente fala. Nesse caso, o caso foi completamente escondido pela imprensa. Por quê? Por uma contingência de mercado. Porque não foi uma exclusiva da Globo News, porque não foi uma exclusiva. Vocês acham que se esse caso, William, se esse caso tivesse sido, se esse e-mail que a Heloísa deu ontem
tivesse sido dada pela Globo News, vocês acham que eles iam passar o dia falando nisso ou não? É uma pergunta retórica, obviamente ninguém precisa responder. Então, é uma vergonha para o jornalismo brasileiro ignorar isso, é um péssimo serviço para as pessoas e não é assim que jornalistas devem trabalhar em casos como esse.